A história do Brasil antes contada, permeada de eurocentrismo, se adequou em nós, quase anulando a cultura dos povos que aqui já existiam, muito antes do Brasil colônia. São os ameríndios, de fato, os protagonistas da história do povo brasileiro. Foram eles que recepcionaram os primeiros colonizadores europeus, que chegaram nessas terras do Oiapoque ao Chuí. Anular a alma, a identidade do Brasil, era a ideologia colonialista europeia desde o século XVI. E, por certo, conseguiu, mas não totalmente. A não ser que o brasileiro deixasse de existir. Apesar de haver ainda em nossos dias mercadores da história brasileira que preferem vender a cultura do nada somos, uma nova história renasce com a singular intenção de nortear um começo histórico, porque isso se faz pertencer. Baseado em literaturas que são verdadeiros tesouros do Brasil, queremos apresentar a cultura tupinambá, a raiz da cultura brasileira, a civilização mãe do Brasil. Guajajaras e Tembé, os Tenterrara, os Auaguajá e Urubu-Caapó são os povos de língua tupi, de tronco tupi. Já os Canela, Apaniecrá, Gavião, Cricati e Timbira são os povos de origem G. Entretanto, os Tupinambá, primeiros moradores de São Luís, no Maranhão, deixaram de existir, foram extintos. O que aconteceu? A maior oportunidade de conquista encontrada pelos europeus entre os nativos brasileiros foi a disputa. A guerra entre os povos foi muito fácil para Portugal e França, por exemplo, ter êxito, porque os nativos eram inimigos entre si. A base da alma desses povos era a vingança. Então a França recebeu o apoio dos Tupinambá e os portugueses dos Tapuia. Os Tupinambá tinham um relacionamento tão amigável com os franceses que apelidaram-no de Ajurujuba na língua tupi, que quer dizer papagaio amarelo, porque os franceses normandos eram loiros e falantes. Inclusive até hoje, carinhosamente nós chamamos nossos papagaios domesticados aqui nessa região de louro. Os Tupinambá eram os donos da ilha de São Luís, denominada no seu tempo de Upauaçu, que quer dizer Ilha Grande. A região era protegida pelos Tupinambá, que eram os guardiões da ilha, portanto, inacessível aos seus inimigos. Por quê? Primeiro, a ilha ficava no alto de uma rocha, onde hoje está o Forte São Luís, e não era fácil o acesso terrestre. Não havia caminho seguro e nem conhecido até então pelos invasores europeus. Segundo, os Tupinambá eram antropofágicos. Então, depois de uma conquista, eles matavam os seus inimigos com um tacape, uma paulada na cabeça. Depois, as mulheres levavam para assar e comiam juntos, tomando uma bebida ritual feita de caju, abacaxi e mandioca, denominada de cauim. Ela era fermentada com a saliva das índias. Esse inimigo só morreria assim se estivesse dentro dos padrões de exigências do ritual antropofágico tupi. Por exemplo, ser corajoso guerreiro e não ter medo da morte. A antropofagia tupinambá cria que ao comer o guerreiro corajoso e heróico, suas virtudes, dons, força entrariam neles ao comerem-no. Havia uma crença de transferência de virtude, por isso comiam os valentes. Não podemos dizer que gostavam da carne humana, mas que seria mais como um ritual de vitória de guerra e aumento de força espiritual. Hoje podemos dizer que o ritual de antropofagia tupi antiga seria uma espécie de prototeofagia, um ritual com características monoteístas e cristocêntricas. Uma figura mitológica registrada por vários escritores que conviveram com os Tupinambá, como por exemplo André Tevet, Jean de Lery, Hans Staden.
sendo que esse último assegura que viu pessoalmente Cunhambebe, o Gago, um grande guerreiro tupinambá da região sudeste do Brasil. E ao perguntar a ele quantos homens teria comido, ele respondeu uns 60 peros. Eles chamavam assim os seus inimigos portugueses. O ódio mortal dos peros portugueses fez com que os tupinambá os resistissem até o último homem, que mesmo depois da derrota dos franceses em 1615, na Batalha de Guaxinduba, com vitória aos portugueses e a morte de milhares de nativos, ao se instalarem na ilha, no forte que pertencia aos franceses de Tupinambá, os portugueses tiveram que enfrentar inúmeras revoltas tupinambá periodicamente nos anos que se seguiram. Provavelmente, esse foi o principal motivo da extinção dos tupinambá: guerras. Entre outros nativos e contra os portugueses, aqueles que possuíram a ilha de São Luís. O que temos hoje desse povo é uma herança genética muito forte dentro de nós, deixada pelos tupi. E por causa da perseguição, muitos fugiram mata dentro, por todo o Brasil, saindo da costa, onde eles viviam, de norte a sul do Brasil. E povoaram o centro da nação, como, por exemplo, Tocantins, Goiás e até o Pará. Misturaram-se para escapar e continuar a nação. Somos muito tupi na língua e nos pratos típicos brasileiros, na espiritualidade monoteísta, no humor, nos conceitos familiares, milenares, na maneira simples de ser do povo brasileiro, como seus descendentes, que resistem até a morte para não perder seu território e sua liberdade. Nasci assim, não pedi pra vir. Minha mãe eu sei, mas meu pai talvez. Eu não sei quem sou, eu só sei que sou. Maranhão, Marabá, Maíra, Maranhão, Marabá, Maíra, Maranhão, Marabá, Maíra. Eu tenho memória, apagou-se a história. Dizem que não sou, mas aqui estou, no meu próprio chão. Mito eu não sou, não. Maranhão, Marabá, Maíra, Maranhão, Marabá, Maíra, Maranhão, Marabá, Maíra. Eu tenho memória, apagou-se a história. Dizem que não sou, mas aqui estou, no meu próprio chão. Mito eu não sou, não. Quer tirar meu chão? Por favor, não retira, não. Oh, meu Deus, me ajude. Construir minha história, ter justa memória e viver feliz nesse chão que sempre me quis, nesse chão que sempre me quis. Quer tirar meu chão? Por favor, não retira, não. Oh, meu Deus, me ajude. Construir minha história, ter justa memória e viver feliz nesse chão que sempre me quis, nesse chão que sempre me quis. Eu nasci assim, não pedi pra vir. Minha mãe eu sei, mas meu pai talvez. Eu não sei quem sou, eu só sei que sou. Maranhão, Marabá, Maíra, Maranhão, Marabá, Maíra, Maranhão, Marabá, Maíra. Eu tenho memória, apagou
apagou-se a história. Dizem que não sou, mas aqui estou, no meu próprio chão. Mito eu não sou, não. Maranhão, Marabá, Maíra, Maranhão, Marabá, Maíra, Maranhão, Marabá, Maíra. Eu tenho memória, apagou-se a história. Dizem que não sou, mas aqui estou, no meu próprio chão. Mito eu não sou, não. Quer tirar meu chão? Por favor, não retira, não. Oh, meu Deus, me ajude. Construir